Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Nós hoje vamos estudar sobre o quinto ponto, dos 5 pontos do calvinismo. Eu tinha colocado na lição passada, irmãos, sobre a graça irresistível, parte 1, mas, na verdade, a segunda parte seria mais sobre a ordem da salvação. E como nós tínhamos estudado isso aqui em teologia sistemática, aí eu achei por bem a gente não ter que falar aquilo tudo de novo, que provavelmente os irmãos já são bem conscientes. Então, o que eu coloquei sobre graça, a graça irresistível, é o suficiente, pelo menos para os irmãos terem um entendimento básico desse assunto, que era o quarto ponto do calvinismo. Eu falei para vocês a semana passada que os 5 pontos do calvinismo, eles seguem uma lógica. Eles seguem uma lógica teológica. Como assim? Veja, o primeiro ponto é que nós estamos totalmente depravados pelo pecado. Então, se nós estamos totalmente depravados pelo pecado, nós não temos condições alguma de por nós mesmos sermos salvos. Então é necessário que Deus nos salve. Só que o salário do pecado é a morte. Então Deus precisa punir todos nós com a morte, porque essa é a exigência da sua santidade em relação ao pecado. Então o que é que ele faz? Ele elege alguns para salvar, e aí nós estudamos o segundo ponto, que foi a eleição incondicional. Elege esses não com base no que eles iriam fazer, porque eles são pecadores, e como pecadores eles não podem fazer nada que possa agradar, que possa ser visto como bom ou bem diante de Deus. Então Deus elege esses pecadores não se baseando no que eles iriam fazer, mas a base da eleição é o próprio amor eletivo de Deus. Então por isso que é chamado de eleição incondicional. E aí vem o terceiro ponto. Como é que Deus pode salvar esses pecadores que Ele escolheu e ao mesmo tempo puni-los? Aí entra a questão do substituto, da expiação por esses, da morte do substituto por esses. Aí o terceiro ponto é a expiação limitada, ou seja, Cristo morreu pelos seus. Cristo vem e assume o lugar daqueles a quem Deus vai salvar e derrama o seu sangue por essas ovelhas. Veja que há uma lógica. É o terceiro ponto. O quarto ponto qual é? É a graça irresistível. Então, aqueles por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue, na pregação do Evangelho, que é o chamado geral, esse chamado vai alcançar os seus corações. Então, especificamente, Deus vai chamar, o Espírito Santo, pela sua palavra, vai entrar no coração desses por quem Jesus Cristo morreu, vai transformar suas vidas, vai fazer dessas pessoas novas criaturas, e eles vão passar a viver para a glória de Deus. Quarto ponto, veja que uma coisa leva a outra, depravação total, aí vem a eleição incondicional, aí vem a expiação limitada, aí vem a graça irresistível. E o quinto ponto qual é? O quinto e último ponto é justamente a perseverança desses eleitos, a perseverança desses por quem Cristo morreu. O fato de que o Senhor dará a eles o Espírito Santo e firmá-los-á e sustentará essas vidas não somente neste mundo, mas no mundo vindouro. Nós vamos entender que esses eleitos, eles podem sim cair, eles podem ter momentos de fraquezas, mas o Senhor manterá a salvação deles, porque a salvação em momento algum depende de nós, depende somente de Deus que nos escolheu. Então o texto mais importante, podemos dizer assim, que é considerado por aqueles que estudam essa parte, eles veem como texto clássico da segurança da salvação, é Romanos 8. E aí nós vamos ler Romanos 8. Eu preguei sobre ele domingo, há 2 domingos atrás, foi domingo passado, não, há 2 domingos atrás, isso. E aí os irmãos já estão a par do texto, mas eu quero ler só a parte final. Eu vou ler do verso 26, porque a primeira parte que vai falar sobre os sofrimentos, os irmãos
sabem que isso é uma realidade, mas a partir do verso 26, no qual Paulo vai dizer que nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar em nossas fraquezas, e aí depois ele vai entrar na questão das provas, da certeza daquilo que Deus fez por nós, e que é impossível a qualquer pessoa, a qualquer criatura ou a qualquer realidade nos separar do que Jesus Cristo fez por nós, do que Deus fez por nós, a nossa salvação. Então veja aí, verso 26 de Romanos, o capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, verso 26. Assim como o capítulo 9 é considerado o capítulo central da eleição, o capítulo 8 ele é o capítulo central, ou chave, da segurança da salvação, da perseverança dos santos. Veja verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele, ou seja, o Espírito, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na versão NVI é melhor aqui, tá? Que diz, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados. A nossa versão, ela não é muito boa, porque parece que é o acaso, né? Sabemos que todas as coisas cooperam, então parece que são todas as coisas que fazem a coisa, mas não são todas as coisas, é Deus quem age em todas as coisas, Deus está por trás disso, tá? Mas tudo bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, nós vimos isso a semana passada, a esses também o que? Chamou. Tem um chamado, né? O chamado eficaz. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então Paulo fala da salvação como completa nesse texto. A certeza é tão grande do que Deus fez, que Paulo já usa no passado, o verbo aqui está no passado, como se a nossa salvação já estivesse completa. Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês, a nossa salvação já está completa agora na realidade? Não. Porque nós ainda estamos nesse corpo corruptível, nós ainda não enfrentamos a morte, o nosso corpo ainda não foi ressuscitado, Jesus Cristo ainda não voltou, ainda existe o estado intermediário, né? Os santos que morreram estão na glória com Cristo, esperando o dia da ressurreição. Então ainda não houve, né, a plenitude da salvação. Mas Paulo aqui em Romanos, ele já fala como se tudo tivesse completo. Ele está tão convicto da obra, ou seja, de que o decreto que Deus estabeleceu, ele vai se realizar como ele estabeleceu, que aqueles a quem ele escolheu, ele vai chamar, ele vai, claro, vai chamar por quê? Porque eles serão justificados, e ser justificado é ser livre de condenação, por causa de quem? Por causa de Cristo. E esses a quem ele escolheu, justificou, chamou, ele vai glorificá-los. Veja, a salvação está completa, mas Paulo fala como se já tivesse acontecido, como se isso já tivesse sido realizado. É tão certo, o decreto de Deus, ninguém pode impedir que isso já está certo, ao ponto dele usar o verbo aqui no passado, glorificou, chamou, justificou, glorificou, tá? Aí vem agora toda a certeza e toda a convicção da nossa salvação por meio de Jesus Cristo. E aí ele vai usar os argumentos aqui no verso 31, nós não vamos pregar não, por favor, somente ler, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que é que a gente pode falar mais acerca de tudo que Paulo vem falando, não somente no capítulo 8 de Romanos, mas desde o capítulo 1. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Embora
aqui está apontando mais para esse contexto próximo, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus salvou você, se Deus me salvou, se Deus entregou o seu filho para morrer por você, quem é que pode ser contra isso? Quem é que pode impedir a salvação de ser realizada na sua vida? Quem é que pode fazer algo contra essa realização da obra de Deus na sua vida? Ninguém. Verso 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aqui, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele está falando da glória, da herança com Cristo. 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós não somos justificados pelas nossas obras, é Deus quem nos justifica, e nos justifica por meio da punição que Ele derrama na pessoa de Cristo. Versículo 34: quem os condenará? Apocalipse vai dizer que com a morte de Cristo e a subida de Cristo aos céus, ao trono de Deus, Satanás foi expulso. Satanás foi expulso o nosso acusador. Ele não tem como nos acusar mais, porque Cristo está com o corpo glorificado diante do Pai, e o fato de Cristo estar com o corpo glorificado diante do Pai implica nessa intercessão. Então, enquanto nós estamos nessa vida, o Espírito Santo intercede por nós, de dentro de nós. Enquanto Cristo está na glória, e a intercessão de Cristo não é com a boca, não é por pedido. A intercessão de Cristo é por presença, porque Cristo está presente com o corpo glorificado. Então, ninguém pode nos acusar, nem nos condenar, porque Cristo, com o seu corpo glorificado, Ele afirma e afirmará eternamente que Ele derramou a sua vida por nós. Isso é que é maravilhoso, irmãos. Então, Satanás, ele perde essa acusação, ele perde esse direito de nos acusar diante de Deus, porque Jesus Cristo nos salvou da condenação. Deus nos justificou. Verso 34: e agora, quem os condenará? Se só quem podia nos condenar era Deus, e Ele nos justificou, e agora? Quem pode nos condenar? Ninguém. O único que poderia nos condenar é o próprio Deus. O diabo não pode nos condenar. E como o próprio Deus realizou a nossa salvação, quem nos condenará? Então o verso diz aqui: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já expliquei a vocês o que é a intercessão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Por quem? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Está aqui, irmãos, o texto mais, podemos dizer assim, mais claro acerca da segurança da nossa salvação, apontando que a nossa salvação ela está segura, firmada na pessoa de Deus. No nosso texto de hoje, nós vamos ver que há alguns equívocos. As pessoas que vão estudar sobre a perseverança dos santos, ou sobre a salvação, a nossa salvação, e o fato de você dizer, eu sou um salvo em Jesus Cristo, muitas pessoas não entendem bem o que significa isso. Aquela frase coloquial que nós usamos, uma vez salvo, salvo para sempre. As pessoas não entendem o significado dessa frase e acham que isso é uma heresia, acham que isso é uma mentira.
Mas o que o texto está dizendo aqui é que uma vez salvo por Deus, você será salvo. Uma vez chamado por Deus, sendo justificado por Ele, ninguém, nada vai impedir que se concretize essa salvação. Agora vamos entender os equívocos, né? Vamos para a nossa introdução aí no nosso texto. Eu já falei praticamente algumas coisas, mas vamos dar uma lidazinha. Essa doutrina da perseverança dos santos, ela trata da segurança eterna do salvo em Jesus Cristo. É isso que ela vai tratar. Todos aqueles que foram levados à fé em Jesus Cristo, conhecidos de antemão e predestinados à fé por Deus, desde a eternidade, tendo sido chamados, regenerados, ou seja, nascidos de novo, e justificados, ou seja, declarados livres de condenação por causa da obra de Cristo nesta vida, e de tal modo colocados no caminho para a glorificação final, que se pode falar nessa glorificação como algo já concluído, como já falei para vocês, nunca serão e jamais poderão ser perdidos. Repito, nunca serão e jamais poderão ser perdidos. Essa verdade é uma consequência lógica dos 4 pontos doutrinários do calvinismo estudados anteriormente. Alguns equívocos comuns em relação a essa doutrina, que vocês vão ouvir muito. É muito comum daqueles que rebatem. Primeiro, é achar que a perseverança não significa que os cristãos são imunes a todo perigo espiritual só por serem cristãos. É você achar que, eu sou um salvo, eu sou um eleito, o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou e agora eu estou imune às dificuldades espirituais que as pessoas passam, as tentações, as quedas, as falhas. Nós vamos ver que isso não é verdade. Se você observar aqui no texto que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de ler mostra que nada poderá nos separar, mas aponta para uma série de coisas que podem acontecer, mas nós somos sempre vencedores. Veja, ele diz assim, muito pelo contrário, como cristãos, nós oferecemos, ou nós sofremos muitas dificuldades. Nesse capítulo 8 de Romanos, volte aí um pouquinho, verso 18, vocês estão a par desse capítulo aí, verso 18. No verso 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então veja, nós sofremos. E mais adiante, Paulo ele vai usar o termo gemidos, se referindo àquela pessoa a uma mulher que está com dores de parto, que deve ser terrível, né? As contrações que uma mulher tem para ter filho. Algumas não sentem tanto, outras sentem muito, umas sofrem mais do que outras, mas é terrível. Mas no momento em que a criança nasce, todo aquele sofrimento passa. Veja como é glorioso, como é maravilhoso para uma mãe. Então, Paulo ele vai usar aqui no versículo, observe aí, no versículo, depois de falar da criação, ele vai falar sobre nós, verso 23 de Romanos 8, ele diz, e não somente ela, ou seja, não somente a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, que o Espírito já habita em nós e já nos garante o gozo eterno. Já provamos nesta vida um pouco da glória que provaremos do céu, mas são apenas primícias, são apenas as coisas que iniciam, como numa colheita, é apenas a primeira colheita, o primeiro molho. A glória verdadeira e plena será lá. Nós temos apenas um pouco daquilo que vamos viver. Aí ele diz, igualmente, verso 23, parte B, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós gememos, nós sofremos, isso é uma realidade para o crente. Você é um salvo? Você foi chamado por Jesus Cristo? Você não está isento de passar por dificuldades. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, quando a gente for falar sobre Abraão, a prova que Deus trouxe para Abraão lá no capítulo 22.
A gente vai falar um pouco sobre o fato de que a nossa vida, ela com certeza pode trazer situações de sofrimento, muitas situações de sofrimentos. E é necessário que a gente caminhe por meio do quê? Por meio da fé. O meu justo viverá pela fé. É difícil, mas Paulo está dizendo aqui, nós sofremos, mas não há como comparar o nosso sofrimento com a glória que há de ser revelada. Mas nós sofremos. Então ser salvo, ser eleito e dizer uma vez salvo, salvo para sempre, não quer dizer que você está imune aos sofrimentos e muito menos, como o autor está sendo bem específico, aos perigos espirituais que vão trazer muitos sofrimentos. Os perigos espirituais. Que perigos são esses espirituais? Nós podemos listar aqui alguns perigos espirituais. Quais são alguns perigos espirituais que nós passamos? E aí? O que é que vocês acham? Você pode usar o texto dos evangelhos, de Mateus, por exemplo, que fala da tentação de Cristo. Você veja como Satanás tentou Cristo. Aqueles são perigos espirituais para você cair diante de Deus. Um dos perigos espirituais é a idolatria. E a idolatria, muitas vezes, a gente quando pensa em idolatria, a gente pensa em adorar alguma imagem, né? Mas essa idolatria, ela é uma idolatria mais externa, grosseira. A idolatria mais perigosa é aquela idolatria das imagens que existem dentro de nós, ou daquelas coisas que satisfazem a nossa natureza pecaminosa. Nós temos o risco de idolatrarmos a nós mesmos. Nós temos um risco de idolatrarmos a nossa própria satisfação pessoal. De colocar essa satisfação pessoal em primeiro lugar. Nós temos um risco de idolatrar uma pessoa, ou algumas pessoas. Essa pessoa pode ser nós mesmos, né? Mas pode ser também outra pessoa. Nós temos um risco de cair nesse pecado de idolatria. Nós temos um risco de cair no pecado da frieza espiritual, por causa das dificuldades ou das tentações que nós enfrentamos. Inclusive há uma diferença entre prova e tentação. Quando é prova é porque é Deus que está realizando. Quando é tentação é Satanás ou é nosso coração. Quando é tentação é o diabo ou então nossos próprios desejos pecaminosos, como diz Tiago. Mas quando é Deus, Deus prova. Aí Deus tem uma maneira de tratar e de levar aquela prova a fortalecer a nossa fé, ou tratar com outras questões em nossas vidas. Então há perigos espirituais, a frieza, a idolatria, outros pecados que nós podemos cometer. Inclusive Paulo, ele vai falar um pouco também aqui no capítulo 8. Ele vem falando sobre a vida no espírito, e ele vai dizer que um perigo espiritual é nós justamente nos inclinarmos às coisas da carne e às coisas do mundo. Veja que perigo. Veja aí em Romanos, por favor, meus irmãos, versículo 5, capítulo 8, verso 5, ainda no mesmo capítulo. Esse capítulo 8 ele é bem completo. Ele vai dizer, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, ou seja, nós que somos crentes, ele diz, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí vá para o versículo 12, ele diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte,
mas pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ele está falando sobre as obras da carne, e ele está falando sobre o fruto do Espírito, e ele está dizendo: olha, irmãos, nós temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, embora Deus é quem gera em nós as virtudes do Espírito, façamos a nossa parte, porque a nossa natureza pecaminosa vai sempre nos chamar para a carne, ou para satisfazer os desejos da carne. Se alguém quiser falar, fica à vontade, viu, gente? Acrescentar alguma coisa. Então há muitos perigos espirituais. A perseverança não significa que você não vai passar por esses perigos. Verso 2. Verso 2 não, ponto 2. Alguns equívocos. O primeiro é você achar que os que perseveram, ou que vão perseverar, os crentes, os nascidos de novo, estão imunes a todo perigo espiritual só por serem cristãos. Não. O segundo equívoco: a perseverança não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair em pecado só por serem cristãos. Isso aqui é muito sério, né? A igreja, ela tem, infelizmente, nós que somos a igreja, né? E a igreja, por às vezes nós não sermos maduros, nós taxamos logo algumas pessoas quando caem como de não crentes. Achamos logo que essas pessoas... É claro, alguns demonstram que não são crentes mesmo. Pela árvore se conhece pelos frutos. Mas às vezes o irmão ou a irmã, eles estão servindo bem ao Senhor. Eles dão um bom testemunho. Eles têm buscado a Deus. Mas podem incorrer num erro, ou podem começar a se envolver em alguma coisa que leve-os a cair. Certo puritano, ele diz que Satanás, ele nos faz pecar, ou nos faz cair de duas formas, pelo menos. Há duas formas básicas. A primeira é que ele vai colocar na nossa mente, no nosso coração, que o pecado não é pecado. Ele vai colocar que pecado não é pecado. Veja, você começa a se envolver em certas coisas, e Satanás começa a lhe tentar e dizer: olha, isso não é pecado não, rapaz, continua nisso aí. Não é pecado você ver um pouquinho de pornografia na internet. Não, é só um pouquinho. Não tem problema. Não tem problema se você paquerar um pouco com alguém do seu trabalho. Isso é uma coisinha pequena apenas. Isso não vai trazer problema nenhum. Então, Satanás, ele começa a tentar colocar no nosso coração que pecado não é pecado. A segunda coisa que ele tenta também lançar em nossa mente, em nosso coração, é que o pecado não traz consequências terríveis. Não foi isso que ele fez lá com Adão e Eva? O que foi que ele disse a Eva? Deus disse: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aí ele diz, primeiro, que não era pecado. Não, que Deus não quer é que vocês sejam como ele. Então veja, a primeira coisa, não é pecado. É conhecer mais, é ser sabedor como Deus é sabedor. Segundo, não, mas Deus disse: se comermos, vamos morrer. Não, vocês não vão morrer. É como se Satanás dissesse: Deus é mentiroso e eu falo a verdade. Então essas tentações são muito comuns. E como o Dr. Russell Shedd, que já partiu para a glória, dizia, né? Ele dizia que uma árvore, para cair, a sua raiz já vem apodrecendo há muito tempo. Ninguém cai assim não, irmãos, de repente. Quando você vê um irmão ou uma irmã caindo, é porque algumas coisas já vêm acontecendo. Brechas e mais brechas foram dadas. Conversas e mais conversas. Coisas que vieram acontecendo e que não foram cortadas no tempo certo. Vieram se acumulando até o ponto daquilo verdadeiramente acontecer. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor. Que é isso que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 1, versículo 12. Veja que ele vai falar sobre sofrimento aqui também, sobre provas, né? Mas não é o momento da gente tratar disso. Vamos para o verso 12. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Vocês já sabem que a aprovação vem de quem? Vem de Deus, não vem do diabo não. O diabo não prova ninguém, o diabo tenta. O diabo, ele quer acabar com você. Ele quer destruir sua vida. Então ele não vai provar você. A prova tem um propósito. A prova é nos fortalecer, é nos fazer estar mais juntos de Deus. Então quem prova é Deus. Deus não tenta ninguém. O texto vai até dizer isso.
Mas o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa, sim. Aí veja o que Tiago diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, essa coroa é só para os que ele ama, viu? Versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, acabou aqui, Deus não tenta ninguém, porque ele é santo. A natureza dele pecaminosa impede ele agir dessa forma. Verso 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Então, de repente, você está no seu trabalho, um exemplo prático, e lá no seu trabalho, você é casado, dá um exemplo de um homem, você é casado, e é claro, todo casamento tem seus problemas. Viver como um casal não é nada fácil, né, irmãos e irmãs? Vocês sabem que o casamento é algo muito sério, muito difícil, porque são duas pessoas diferentes querendo viver juntas como uma só carne. Não é por isso que a Bíblia fala tanto e tem tantas exortações aos maridos, às esposas, porque não é fácil viver como um casal. Mas é claro, com Cristo, pela misericórdia de Deus, nós vamos crescendo como um casal. Eu tenho que crescer como marido, minha esposa tem que crescer como mulher, e o casamento se fortalecer cada vez mais. Mas vamos dizer que, como é de praxe, alguns casais e nós passamos por dificuldades em nossos casamentos. E aí lá no trabalho do indivíduo, tem sempre uma moça que faz um elogio. Sempre que você chega, você recebe aquele elogio. Ah, como você está bonito hoje. Ah, você está tão bem hoje, né? Que roupa bonita, ou isso ou aquilo, né? Enfim, por aí vai, vocês entendem o que eu estou dizendo, não é? E de repente aquela pessoa, aquele homem que não está bem no casamento, está enfrentando talvez algumas dificuldades, talvez ele ainda não tenha se reconciliado, não tenha pedido perdão. Inclusive, irmãos, eu acho interessante o que John Piper diz. John Piper, ele diz que nós, como cabeça da nossa casa, mesmo que a nossa esposa peque contra nós, somos nós que devemos correr atrás e tentar restaurar a relação. As esposas aqui não vão se aproveitar disso não, viu? Não se aproveitem disso não. Mas John Piper, ele diz isso, e ele está certo, porque ele diz que como cabeça nós temos que cuidar do nosso lar e zelar pelo nosso. Irmãos estão rindo ali atrás, né? Coitado dos maridos, né? Eu quero saber de John Piper, né? Vou pegar no pescoço aqui, viu? Não vão por aí não, né? Mas vejam bem, é claro que o homem como cabeça da sua casa, ele precisa tomar as iniciativas espirituais, já que ele é o pastor da sua casa. Isso não é fácil, irmãos, só a graça de Deus. Mas voltando lá, aí o indivíduo que não está bem, que não tem ainda buscado o perdão, a reconciliação, ele começa a receber esses elogios, e esses elogios começam a ficar onde? Na sua mente. E ele já não vai olhar mais para aquela moça da mesma forma como ele olhava antes. De repente pode ser que o seu pensamento e a sua cobiça comece a crescer no coração. De repente ele vai olhar ou começar a olhar para ela de outra maneira. Vai começar a olhar mais para ela. Vai começar a perceber mais aquela moça. Vai começar a perceber mais o corpo dela. A pensar nela. A desejá-la, a criar imagens na sua mente, histórias na sua mente, né? Aquelas ilusões, né? Aquelas coisas que as crianças fazem, né? Aquele mundo da imaginação. E de repente ele começa a pecar também. De repente ele não só recebe um elogio, mas agora é ele que começa a fazer o elogio. Olha o problema, a coisa vai crescendo. E aí, não somente isso, de repente ele começa a ter ela como uma conselheira e a compartilhar os seus problemas de casamento com ela. Olha a bronca,
Isso pode ser para o outro lado também, né? E a falar de suas intimidades, e a falar dos seus problemas em casa, e a reclamar da sua esposa, e a detonar a sua esposa, e por aí vai. De repente aquele camarada cai. Está tendo um caso com aquela mulher. Então as coisas não acontecem assim não, olha. Da noite para o dia não. As coisas vão acontecendo aos poucos. Tiago diz aqui, cuidado. Começa com a cobiça. E a cobiça, depois ela dá à luz o pecado. E o pecado depois traz como consequência a morte. Mas Satanás diz o quê? Você não vai morrer, meu amigo. Não tem problema não. Peque, que você não vai morrer. Mas o resultado nós já sabemos como é. O salário do pecado realmente é a morte. E o crente pode cair? O crente que vai perseverar até o fim? Pode cair. Pedro caiu. Davi caiu. Muitos outros homens de Deus caíram. Mas eles foram o quê? Restaurados. Eles verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. E verdadeiramente perseveraram na fé. Colheram consequências de sua queda? Sim. Ou na nossa linguagem, pagaram o preço de suas quedas? Sim. Isso não quer dizer que a gente tem que cair, mas o crente de verdade, ele pode ter momentos de fraqueza. E é interessante o que Jesus fez com Pedro. Já que Pedro era um eleito, observe aí em Lucas 22, 32. Jesus sabia e disse a Pedro que ele iria cair. Mas essa palavra de Jesus aqui foi maravilhosa. Capítulo 22 de Lucas, verso 32. Quem quiser pode ler. Amém. Veja que ele chama Pedro, né? Pedro, ele anuncia o que vai acontecer. Claro, ele vai dizer que Pedro vai negar. Veja que o texto aqui, ele vai dizer que Pedro vai negar ele depois de sair. Verso 31, ele vai dizer que houve uma influência de Satanás. Tá? No capítulo 22, verso 31, ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí no verso 32 ele diz: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converter aqui não é a conversão como nós pensamos, não. O converter aqui é o arrepender-se dessa situação que ele iria cair. É o arrepender-se de ter negado Jesus. E aqui diz, olha, fortalece teus irmãos. Aí ele diz, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro não entendeu. Pedro achava que era o cara. Oxe, Satanás me reclamou, o Senhor orou por mim, eu não preciso disso não, eu estou pronto aqui. Jesus diz, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Você está achando aí que vai suportar, que está comigo até o fim? Satanás já vem tentando, e já reclamou para destruir vocês, para derrubar vocês, mas eu orei por vocês. E essa é a questão. Jesus orou por nós. No capítulo 17 de João, nós temos a oração intercessória de Jesus por todos os salvos. Jesus, ele diz ao Pai, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do quê? Do mal. Então nós podemos falhar, nós podemos cair, mas o Espírito de Deus, o próprio Deus, no seu decreto eterno, pela obra de Cristo, ele cuida de nós. Ele vai nos levar, se você é um salvo, se você é um crente e você caiu, o Espírito Santo vai lhe levar ao arrependimento. Vai lhe levar a essa conversão, a esse voltar e a depositar a sua fé em Cristo. A reconhecer que o seu perdão, que a misericórdia de Deus, que a purificação de seus pecados continua a mesma no sangue de Jesus. E isso não é fácil, viu, irmãos? Porque quando nós caímos, a primeira coisa que vem em nossa mente é o quê? Você não vale nada, né? Não vá lá para a igreja não, que você, olha, ali não é o seu lugar. Você caiu, então vá lá, o seu lugar é o mundo. Você não pertence a Deus não, né? Então, se você pertence ao diabo, né? Então, aquilo entra na tua mente e você pode acabar acreditando nisso.
Mas se você é um crente de verdade, é lógico, você pode cair, mas lá você vai colher a amargura do pecado, mas você vai chorar, você vai se arrepender, é claro que isso, a questão de tempo para isso, eu não sei, aí é uma questão individual, se isso vai acontecer rápido, quando isso vai acontecer eu não sei, eu só sei que o crente de verdade, ele não pode permanecer no pecado, se ele cai no pecado, essa queda, ela não pode ir até o fim da sua vida. Essa queda não pode continuar para o resto da vida como se ele nunca tivesse conhecido a Cristo. Pelo menos é isso que a Bíblia nos diz. Haverá uma restauração. Haverá um trabalhar de Deus, mesmo que seja através da disciplina. O que é que a Bíblia diz? O pai disciplina o filho que ama. Ele vai nos disciplinar. Ele não vai nos largar de mão. Porque se ele nos largasse de mão, nós estaríamos já julgados e punidos. Mas se eu sou filho, e se eu caio, meu amigo, espere, a lapada vai ser grande, né? Como a gente diz. Espere que a cacetada vai ser grande. E graças a Deus por isso. Porque se eu sou filho, e eu caio, porque o fato da perseverança dos santos não implica no fato de um santo cair, de um santo falhar, mas esse santo que pertence ao Senhor e é dele, ele vai disciplinar como um pai disciplina um filho. E às vezes a disciplina, ela é pesada, viu? Ela é pesada. Aí depende, não estou querendo assustar vocês, aí depende da maneira de Deus trabalhar com a vida de cada um. Aí eu não sei. Tem uns que é mais leve, tem outros que é mais pesado, e aí Deus sabe como tratar, é uma questão muito individual. Faz parte da soberania dele e do tratar com cada um. Terceiro, é que outro equívoco é que a perseverança não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, aí sim, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. Esse ponto aqui é que é a questão, né? Veja o que ele diz. Perseverança não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. Não é o fato de você estar na igreja. Não é o fato de você dizer, um dia eu aceitei Jesus. Isso não garante que você é um salvo. Isso não garante que verdadeiramente Deus te alcançou. E que você vai perseverar, porque a igreja no sentido externo, ela é uma. Mas a igreja que o Senhor vê é outra. E principalmente hoje, né? Que as pessoas chegam na igreja com tantos interesses diferentes. Pode ser que um jovem queira aceitar Jesus, vamos usar esse termo bem evangelical, né, da nossa época. Vamos dizer que um jovem queira aceitar Jesus porque está interessado numa moça na igreja. E por que não? E vice-versa. Visitou a igreja, de repente, ou conheceu uma moça na escola e soube que aquela moça se apaixonou por ela, por aquela mocinha, paixão de adolescente. E aí, naquela paixão, ele soube que a menina é crente. E que ela não vai namorar com nenhum rapaz que não seja crente, porque os pais não permitem. Um exemplo. E aí aquele jovem sabe disso. O que é que ele faz? Ele vai até a lua, meu amigo. O camarada, quando está apaixonado, ele vai até a lua a pé. Oxe, para ir para a igreja, para ser crente, para botar uma Bíblia debaixo do braço e ainda cantar os hinos de cor, isso é fácil. Se ele estiver apaixonado, isso é fácil. Poxa, eu me lembro quando eu era adolescente, que eu me apaixonava, eu andava de pé de bem uns 10 quilômetros, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus, e eu chegava na hora, na casa da namorada, na hora, a pé, liso, não tinha um tostão no bolso, tinha vergonha até de pedir um copo d'água, e eu não ia a pé e não voltava a pé, cansado, morto. Quero ver depois de casar, né? Se o cara vai fazer isso, né? Com a esposa. Mas a paixão é fogo, né? Vocês que são novinhos, né? Estão rindo, né? Mas vocês sabem disso. Eu já fui adolescente também, né? Não parece, mas eu já fui. Não passei da infância para a idade madura, não. Mas, irmãos, o adolescente, quando está apaixonado, ele faz água sair de pedra. Não é brincadeira, não. Aí, para vir para a igreja, estar na igreja e dizer que é um crente, com esse outro propósito, isso não implica na salvação, isso não tem a ver com a perseverança dos santos. Então ele diz, isso é um equívoco. Então muitas pessoas dizem, então se eu sou um crente, agora eu vou perseverar até o fim, eu estou seguro na minha salvação. Se é um crente de verdade, sim.
Agora, se é alguém que está arrolado à igreja externa, se é um membro de igreja, se diz que é crente, é outra coisa. Aí nada garante. Por isso que há tanta confusão na cabeça das pessoas. Como aquelas que dizem, então se eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver no pecado que não tem problema nenhum. Essa pessoa não entende o que é a salvação. Porque a verdadeira salvação vai levar à santificação. A verdadeira salvação vai levar à glorificação. Então não tem como você dizer eu sou um salvo e querer viver no pecado. Porque o verdadeiro salvo, ele foi liberto da escravidão do pecado, embora caia, embora ainda tenha pecado. Mas a vida dele vai ser essa guerra até o final. Vai ser essa luta. Se não existe essa luta na sua alma, no seu coração, entre a carne e o espírito, aí sim você deve se preocupar. Aí é preocupante. Se você diz que é crente e peca deliberadamente e não está nem aí isso é preocupante. Aí isso é um dos sinais que você não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, ele transforma o nosso coração de tal maneira que nós não queremos desobedecer ao nosso Senhor. Isso é por amor, não é por uma questão legal não. É porque o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações, como Romanos capítulo 5. Agora, temos falhas? Temos. Eu sou egoísta? Sou egoísta. Posso ser egoísta. Eu posso ser soberbo? Posso ser soberbo. Eu posso ter pecados na área sexual, na minha mente? Posso. Eu posso falhar em relação a ser ignorante com alguém? Posso. Eu posso falhar em algumas questões morais? Como crente, posso. Estou falando como crente de modo geral. Mas eu não vou querer viver assim. Eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou estudando a Bíblia, eu estou em comunhão com a igreja, porque eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero ser mais fiel ao meu Deus. Eu quero crescer mais na presença dEle. E aí cada um vai crescendo de acordo com a sua busca, se é verdadeiramente salvo. Vocês estão entendendo, né? Porque se não é salvo, não está nem aí não, viu, irmãos? Quando não é salvo, vem para a igreja, a palavra nunca chega aqui, no coração. Ela chega aqui, mas ele logo se esquece, como o Tiago vai falar. Não está nem aí. Vem para a igreja, chega ali, ora, obrigado Senhor, me proteja a minha família, mas saiu da igreja, acabou-se. Não é mais crente, não tem temor a Deus, não quer nem saber. Faz tudo que... né? É como aqueles crentes, estão na igreja, quando chega o carnaval, pula o carnaval, aí brinca, faz o que o diabo quer, aí, e o que a carne quer, aí depois... terminou o carnaval, aí volta. Aí chegou o São João, aí vai para a quadrilha, né? Aí dança o São João, aí pula a fogueira, né? É bom quando cai no meio da fogueira, né? Mas aí pula a fogueira, aí depois volta de novo, né? Deus me perdoe, né? Que coração maldoso. Mas é a realidade. Aí quer brincar o São João, aí depois volta, é crente de novo. É crente por período, né? É crente de período. É crente, chegou o carnaval, ele não é mais crente. Aí volta a ser crente, chegou o São João, ele não é mais crente. Aqui no Brasil é uma tristeza, né? Porque é festa direto. É carnaval. E antigamente que tinha as tal de micaretas. Pronto, toda vez que tinha uma micareta, o irmão estava lá, mas com a mortalha pulando, né? Aí que acabava a micareta, ele voltava para a igreja arrependido. Aí não é desse jeito. O crente, ele pode ter falhas, mas isso não implica que ele realmente vai viver na queda. E aqui, aqueles que professam meramente por professar, esses sim não estão seguros. Aqui o autor, eu acho interessante, vivemos numa época onde muitos que se dizem cristãos são desprovidos de qualquer conhecimento verdadeiro da fé e de qualquer experiência ou caráter cristão genuíno. Muitos são membros de uma igreja local, mas nunca nasceram de novo. É por isso que temos nas Escrituras advertências como a de Jesus e a de Pedro. E eu queria ler com vocês essas duas advertências. Mateus capítulo 10, que são importantíssimas. Mateus capítulo 10, verso 22, diz... Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Não é que a perseverança do irmão, que a força dele garante a salvação. Mas Jesus está dizendo que aquele que é salvo, ele vai verdadeiramente perseverar. Vamos para outro. Vamos para 2 Pedro 1,10. 2 de Pedro 1,10. Esse aqui, Pedro ainda,
ele é mais claro quanto a essa questão do chamado. 2 Pedro 1,10. Ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Não tropeçareis em tempo algum. Procurais confirmar que vocês são verdadeiramente salvos. Então procurem a cada dia. Então há exortações, por quê? Porque alguns que estão no nosso meio nunca nasceram de novo. E até eu, você, se não tivermos esse cuidado, temos que refletir, temos que olhar sempre para nós mesmos e nos perguntarmos: será que realmente nós conhecemos a Cristo? A doutrina cristã da perseverança não leva a uma segurança falsa ou presunção, embora alguns que afirmam ser salvos se presumam diante de Deus com seus estilos de vida pecaminosos e sua desobediência deliberada. Teve uma época dessa que atores e atrizes, estava na moda, né, dizerem que eram evangélicos. Dentre esses, até atores e atrizes pornôs. E eles diziam: nós somos evangélicos. Sim, religiosamente, pode ser. Mas conhecer verdadeiramente a Cristo, aquele que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aí é outra coisa. Aí esses não estão seguros. Muito pelo contrário, esses estão perdidos. Nós vamos encerrar, irmãos, apenas... tem alguns versículos bíblicos sobre a perseverança dos santos, que aí vocês podem estudar em casa. Nós vamos usar apenas os 3 textos mais importantes, por causa do tempo. Esses que estão em vermelho aí vocês estudam em casa. Mas aqui, veja, as declarações desses textos são claras, de que aquele que Deus chamou à fé, Ele também fará com que eles perseverem até o fim. É uma segurança dupla. Somos informados de que, por um lado, Deus nunca se afastará de nós, mas nos manterá, preservará e defenderá. O que nós vimos em Romanos. E que por outro lado, e porque Ele age desse modo, nós, de nossa parte, não nos desviaremos dele. Podemos ter momentos de fraquezas, podemos nos afastar um pouco até da igreja local, um pouco, mas depois você volta. Não ficamos sozinhos. Veja, por nosso próprio impulso, certamente nos desviaríamos, mas Cristo orou por nós, lá em João 17, capítulo 17, né? Como fez por Pedro. Portanto, nossa fé, como ele disse a Pedro, não falhará. Deus persevera com seus santos, e devido a isso, os próprios santos também perseveram. Ou seja, Deus permanece conosco, e devido a isso, devido ao fato de Deus estar conosco, do Espírito Santo nos auxiliar nas nossas fraquezas, até mesmo nas nossas orações, nós continuaremos também. Veja que tudo é graça, né? É graça do começo ao fim. O Senhor, Ele cuida de nós. Agora, isso não implica, em hipótese alguma, que eu deva ser um relaxado na fé, que eu deva ser um relaxado nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com a igreja. Porque eu sou exortado a fazer isso, para que eu permaneça cada vez mais firme e glorificando o Senhor. Vamos ver os 3 textos. Um a gente já viu, que foi Romanos, aí eu não vou ler novamente, que é o terceiro, mas apenas o primeiro e o segundo, que é Filipenses 1,6 e João 10, 20 a 30. Tem aí na folha de vocês. Se vocês não quiserem abrir a Bíblia, eu coloquei já o texto por escrito aí. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus aqui é o dia da ressurreição, é o dia do retorno dele. Então, estou plenamente certo que aquele que começou, veja, aquele que te elegeu incondicionalmente, que enviou o seu filho para morrer por você, que te chamou num tempo da tua história, que transformou a tua vida, te regenerou, te justificou e começou um processo de santificação na sua vida. Ele vai aperfeiçoar tudo isso, Ele vai te glorificar. Quando? No dia de Jesus Cristo.
aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse versículo ensina que no tocante à salvação de nossas vidas, Deus termina o que Ele começa. O que Ele decretou, Ele vai realizar. Isso é verdadeiro para todos os planos de Deus ou decretos. Ele nunca inicia uma obra que não tenha a intenção total de completar. Pois não, Rodrigo? Fica à vontade. Isso, o que o irmão Rodrigo falou é que ele gera esse motivo, essa motivação, esse desejo de buscá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. É verdade, ele opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, e isso para o bem. Quando nós pecamos, quando nós caímos, não foi Deus que operou o querer e o efetuar não, viu? Fomos nós, foi nosso próprio coração, como diz Tiago. Agora, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós queremos orar, quando nós queremos vir à igreja, quando nós queremos ajudar um irmão, visitar uma pessoa doente, orar pela pessoa, ler as escrituras, crescer na palavra, pode ter certeza que é Deus que está operando no seu coração. Eu quero ser batizado, eu quero servir o Senhor, eu quero me firmar. Eu vejo muita gente dizendo isso. Pastor, eu quero aprender mais da palavra, né? Tem uma senhora aqui, nova convertida, ela vai ser batizada hoje. Ela tem 70 e poucos anos, é a irmã Socorro, ela está aqui no discipulado. E desde o começo ela, pastor, eu quero aprender a palavra, eu tenho sede, já venho muitos anos visitando as igrejas evangélicas, mas eu nunca senti o que eu sinto hoje, esse desejo de buscar, de aprender, de querer orar, enfim. Quem é que opera isso? Como eu disse, algumas pessoas podem estar na igreja com outros motivos, mas aí o desejo é errado e isso não tem a ver com as coisas de Deus. Estamos falando das coisas de Deus, das coisas certas. Eu desejo aprender a palavra, eu desejo abandonar meus pecados. Eu tenho alguns vícios ainda, pastor, e eu quero que o Senhor me ajude a abandoná-los. Vai ser essa luta, meu irmão. E é Deus quem está gerando isso no seu coração. E vai ser assim, até o final da nossa vida, até partirmos para o Senhor. Essa vontade de querer obedecê-lo, de querer servi-lo, de querer abandonar os nossos pecados e estarmos firmados cada vez nele. O segundo, obrigado Rodrigo, João 10, 27 a 30, está aí o texto para a gente encerrar a nossa lição. E aí na próxima semana a gente vem para a segunda parte. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Veja o comentário. O que esses versículos enfatizam é o comentário de James, né? James Boyce. Ele diz o seguinte: o que esses versículos enfatizam, porém, é a graça perseverante de Deus. Perseverança dos santos ele chama de graça perseverante. Mesma coisa. As ovelhas correm certo perigo. Sim, correm. O texto está dizendo isso. Pelo fato de Deus ter que sustentar, de Jesus segurar na sua mão e ninguém poder arrebatá-la, é porque tem pessoas, ou há o interesse de arrebatar essas ovelhas das mãos do Senhor. Satanás, ele quer o adversário, ou os que são usados por ele, né? Porque no texto não é nem o próprio diabo, mas são os ministros que são contrários à verdade, né? Ele está criticando nesse texto aqui os fariseus, os falsos líderes. Então são usados pelo diabo também. Mas veja, o que esses versículos enfatizam, porém, é a graça perseverante de Deus. As ovelhas correm certo perigo. Sim, correm. Existe a ameaça aparente de que alguém poderia raptá-las. Sim, existe, levando-as para longe da salvação. Contudo, Jesus afirma que elas estão em completa segurança, prometendo enfaticamente sua segurança de 3 maneiras diferentes. A primeira, ele dá às suas ovelhas a vida eterna. E uma vida que é eterna é uma vida que não se pode acabar ou perder, né? Se ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, se ele tem a vida que é eterna, como é que ele pode perder essa vida? É uma pergunta que até o Berkoff faz. É uma pergunta lógica, não é? No livro dele, Teologia Sistemática. Então veja,
se tem a vida eterna, que já é eterna, como é que você pode perder essa vida? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja, essa é a primeira. Segunda, Jesus diz que suas ovelhas nunca perecerão. Elas nunca perecerão. São promessas dele. E terceiro, por fim, Jesus diz: ninguém as pode arrancar da minha mão, e também que ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Aí agora vocês podem dizer, é fraco, né? Aquele que me sustenta é bem fraquinho. É Jesus e o Pai. Então, se Jesus e o Pai me segura, me agarra ao ponto de não permitir que ninguém me arrebate das mãos deles, quem é que pode fazer alguma coisa? Estão entendendo Romanos? Quem poderá nos separar? Ele diz: estamos duplamente seguros, agarrados pelo Pai e pelo Filho. E aí o glória a Deus é meu. Glória a Deus, né? É bem pentecostal, mas é bênção, né? É bíblico. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém por isso.